Existe uma coisa chamada jornalismo investigativo e existe outra que, na verdade, é muitas vezes interpretada como jornalismo investigativo, mas que é jornalismo de vazamento de investigação. Foi isso que aconteceu ao longo da cobertura da Lava Jato, perdão. O que acontecia é que o Ministério Público e a Polícia Federal passavam informações de investigações em andamento, de acusações em andamento para jornalistas, e aquilo era transmitido ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, etc., sem nenhuma análise crítica, era tomado como verdade. É uma relação imprópria com as fontes, inclusive a gente publicou matérias que mostram que, inclusive, se passou desse limite ético da relação do jornalista e fonte. E aí, para pegar um pouco do que você falou a respeito da minha resposta, eu acho que você está certo. Quando trabalhei, eu cobri muito a Lava Jato para o Valor Econômico. Eu nunca recebi nenhum tipo de ordem para dizer, ataca o Lula porque isso, porque aquilo. Isso não aconteceu, eu não creio que tenha acontecido em algum lugar. Mas é evidente que a gente sabe que uma redação, como qualquer outro lugar de atividade humana, é um campo de disputas, né? E os jornalistas, em geral, sempre querem dar tudo, e, enfim, nem sempre é possível. E quando se tratou de uma operação que tinha como alvo um governo do PT, que já não vinha muito bem naquele momento, a Lava Jato começa logo depois meses depois, não chega a ser um ano depois das famosas jornadas de junho de 2013, o governo Dilma já tinha sido bem abalado por aquelas marchas. Então, é o tipo de coisa que você não veria uma ação, por exemplo, vamos supor que fosse um governo do PSDB, ao invés de um governo do PT, pode-se imaginar que haveria uma movimentação de gente do governo, conversando com proprietários de veículos de comunicação, de forma a tentar colocar algum óbice na cobertura daquilo ali. Isso não houve por se tratar de um governo do PT, ainda mais de uma presidente que era inábil politicamente, não tinha uma boa relação com a mídia, etc. Eu acho que são muitas pequenas questões, pequenas coisas que entram para formar uma equação, toda ela favorável à Lava Jato, a causa dos procuradores, entendeu? Se esqueceu que naquele momento, e eu acho que isso se deve, sim, em boa parte à habilidade que esses caras tiveram em lidar com a mídia. Eles, na verdade, para ser bem franco, eles passaram a mídia, deram um olé na mídia, nos jornalistas, nos primeiros meses, até para não dizer no primeiro ano ou dois de operação, eu acho que a cobertura crítica de Lava Jato era muito restrita. Depois que a gente publicou a Vaza Jato, eu acho que vários jornalistas, vários veículos fizeram uma autocrítica, a Folha fez essa autocrítica, tá em editorial, mas outros veículos, como o Grupo Globo, seguem sem se manifestar sobre isso, muito pelo contrário, seguem dando guarida à maneira como a Lava Jato agiu, como o então juiz Sérgio Moro agiu.